Vasco, saudações vascaína. Beleza, né? Beleza nada. Washington Cunha aqui trazendo notícias e informações depois de uma derrota, uma ressaca domingo aí, com gosto amargo, que o Vasco deixou aí pra gente hoje como mais uma herança, beleza? Mas vamos falar um pouco disso aqui no canal Falando de Vasco. Curta, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar. YouTube entender, tá bom? E tá lançando nossos vídeos aí na plataforma, beleza? Vamos falar esse pós-jogo aí. Ontem eu fiz um vídeo, tá? É um pós-jogo e hoje uma ressaca, falando de algumas atualidades do momento. E, gente, falando sério, é complicado você ver o Vasco entrando em campo contra uma equipe grande, tá? Grande, como falei, sem clubismo. Se você pegar o elenco do Flamengo, você fazer comparativos com o elenco do Vasco, todos nós sabemos que é basicamente impossível, tá? É impossível o Vasco estar ganhando, tá? A equipe do Flamengo, por conta da qualidade dos jogadores que tem. Mas por que eu estou falando isso? Porque algumas notícias, alguns estudos, a gente percebe que ao longo dos anos, nesses 20, para ser mais exato, uns 23 anos, que o Vasco não apresenta um título, tá? O clube de regata não apresenta um título para os seus torcedores. Uma das torcidas mais enganjadas, eles não conseguem fazer um perfil de jogadores com alguns nomes que eu quero mencionar aqui, tá? É uma resenha, um papo de vascaíno para vascaíno depois do que nós vimos ontem. Vasco, primeiro tempo, entrou com medo, receio, tá? Abaixando as suas linhas, aonde Lucas Freitas, fazendo a correção do vídeo ontem, não Oliveira, que o Oliveira não foi mencionado por conta daquela lesão, sem perigo algum, mas vai estar atuando aí nas próximas partidas, mas era o Lucas Freitas atuando, fez uma partida bem segura, poucos erros, né? E anulando bastante a jogada do Flamengo, que também não foi isso tudo que a gente há de imaginar. E é por conta disso, eu entendo quando o cara veste a camisa do Flamengo e eles têm uma postura de jogar como flamenguista, tá? É como se tivesse uma cláusula no contrato do Flamengo e falasse, ó, para jogar aqui você tem que ter raça, irmão. Para você jogar aqui, você tem que ter culhão. Desculpa a expressão. Agora, o camarada, ele entra no Vasco e me bate de frente com um dos clássicos que, infelizmente, a gente, com mais de 20 anos, a gente não consegue ter resultados positivos, tá? Positivo. Eu lembro que um Carioca em 2023, né? Carioca em 2023, o Vasco ganhou o Flamengo. Eu estava em Recife, inclusive conheci muitos vascaínos lá, né? Um abraço aí pro Fabinho, a galera aí, tá? Que o Vasco ganhou pelo Campeonato Carioca, o Flamengo, com um gol do Pumita. E você não vê mais essas coisas, porque o time do Vasco, ele entra apático, com medo do time que está do outro lado, mesmo sabendo que tem jogadores de mais qualidade, sabendo que é uma equipe muito mais preparada, tecnicamente, jogadores mais técnicos, mas parece que aquela motivação, como eu estou falando no início do vídeo, que o vascaíno não tem, parece, mais esse contrato de, cara, para jogar aqui também tem que ter culhão. Para jogar aqui também tem que ser vascaíno. Ah, tu não é vascaíno, beleza. Tu é profissional. Tem que encorpar. Tem que entrar no time e dar sangue, dar raça. Eu lembro de um técnico flamenguista chamado Luxemburgo. Conhece? Lembra dele? E esse cara no vestiário do Vasco, quando ele passou aqui no Vasco, ele fez diferença. Flamenguista, irmão, tá? Assumido. Mas aí no vestiário ele pegava jogadores de baixa qualidade, com um orçamento abaixo do que o Pedrinho hoje tem em mãos para poder estar negociando com um time melhor do que nós temos hoje. Daquela época, o Luxemburgo, lembra da passagem dele? Em 2022, ele chegava no vestiário e ele animava, ele falava, ó, rapaz, vocês têm que ter culhão para poder estar jogando contra o Flamengo. É um dos maiores e melhores clássicos que tem.
bota raça, bota determinação, disposição, em um sentido positivo, quebra o pau, meu irmão, mostra que isso aqui é clássico. Não, não tem. O primeiro tempo do Vasco foi basicamente nulo. E a gente tem que ver um cara, tá, com esse mesmo espírito que eu vi no vestiário, o Luxemburgo dando esporro nos jogadores para poder entrar em campo onde nós tiramos 4-4. Foi um dos melhores jogos que eu vi dentre 20 anos o Vasco ter contra a equipe do Flamengo. E olha que a equipe do Flamengo estava ganhando tudo em 2019, 2020, 2021. E Vasco com um time com orçamento abaixo de 5 mil dólares, tá? Imagina que time era esse. Mas tinha outro cara que fazia uma baita de uma diferença nesse time, que era chamado de Nenê, vascaíno. O cara estava beirando seus 37, 38 anos de idade. O cara ganhou tudo por onde ele passou, mas era vascaíno e botava determinação, partia para dentro, jogava e trouxe muita alegria pra gente. Hoje, com um time um pouco melhor e tendo mais de 5 milhões na conta para poder fazer mais negociações, a gente não pode contar com o Coutinho, a gente não pode contar com o Payet, que são um dos salários mais absurdos que tem no Vasco, tá entendendo? Mas não sabe o que espírito é esse, entendeu? De vestir a camisa e jogar como grande, porque grande só tá na história. E é muito complicado, porque, conforme eu falei no início do vídeo, eu tenho que estar aqui para te trazer informações sobre o clube que você honra e que o clube não honra você. E o motivo de você não abandonar o teu clube, eles desconhecem. Eles não valorizam, porque senão eles não entravam no campo contra o Flamengo do jeito que entraram ontem. E o segundo tempo, eu não sei o que aconteceu no vestiário, mas eu quero acreditar muito pelas palavras do pós-jogo do Fábio Carille, entendeu? Na sua entrevista pós-jogo, ele falou que não deu esporro, não gritou em nada, e só bastou ter uma conversa. Ele teve uma conversa, mas se fosse o Luxemburgo, ele quebrava o pau. Se fosse o Santana, ele quebrava o pau. E os jogadores do Vasco voltavam com raça, determinação, e dava e apresentava um jogo melhor. E não esse jogo que foi apático. O pênalti aconteceu, Zuccarello, garoto novo, 18 anos, conforme eu tenho falado aqui, paciência, ele vai pegar a maturação com o time, está encorpado com o profissional. É bom que ele sinta esse calor, ele vai ter acerto, mas também vai ter erros. Mas da forma que os jogadores estavam se comportando no campo, não é o que a gente quer ver, cara. A gente vê o Verratti lá na frente dando esporro em Léo Jardim, e a Globo, né, que eu estava assistindo ontem o jogo pela Globo, transmitindo, eles discutindo, o pau quebrando, o Verratti estava cobrando eles. Vai ficar rifando a bola, trabalha, construtivo, vamos jogar, não tem nada a perder. Vai perder e perde com dignidade. Vai perder, soa a camisa, meu irmão. E não ficar pisando fofo. Gosto muito do Paulinho, segundo tempo. O segundo gol, a gente toma, tá entendendo? Uma das fraquezas que eu não gosto do lateral, Vitor Luiz, quando ele entra no lugar do Piton, que eu não tiraria o Piton, mas ele entrou muito fraco, o cara corre atrás dos centroavantes, não consegue tomar frente, não tem estrutura, massa corporal, futebol muito fraco, tá entendendo? E o Vasco ainda me faz uma renovação de contrato com um jogador desse, Pereba, tá entendendo? Na minha opinião, deixa a sua aí, mas o erro que originalizou o gol do Flamengo, cara, foi pelo Paulinho, que bateu fofo na bola. Eu gosto muito do futebol do Paulinho, não estou enterrando o jogador aqui, mas a folha foi daí, porque se ele não deixa o Wesley tá carregando essa bola e ele fizesse uma falta, parasse, porque é normal, uma jogada de contra-ataque, é normal você parar a jogada do time contra com falta, e ele resultar no mínimo um cartão amarelo, que não estava pendurado para a próxima partida, que é contra o Botafogo. E um futebol tão apurado, tão bom como ele teve, ele não raciocinou direito. E acabou que resultou o gol dos caras. Vasco, quando entra no segundo tempo, como eu falei no vídeo passado, 20, 25 minutos só deu Vasco, meu irmão. E o Vasco estava com uma oportunidade de reverter
esse placar de 1-0 até então, mas com duas falhas grotescas do Vitor Luiz, tá, que não acompanhou a jogada, e também que o Wesley passou para ele rabiscando como se estivesse passando pelo um cone, entendeu? Pela uma blitz, ó, não devo nada, tô passando aqui. E o Paulinho que veio acompanhando, mas não conseguiu, o Wesley levou, tá em alta, tá entendendo? O moleque tá aí para ser vendido, saindo do Flamengo aí, o moleque é mostrando, entendeu? Só foi imaturo, entendeu? Foi antiprofissional, como ele fez aí lá no final, lá que quase resultou porradeiro de novo. Aí vai falar que a culpa era do Botafogo. Nada, é deles, da mulambada aí. Mas enfim, sem chororô. Então, a gente vê as fraquezas, mas a gente vê um capitão pedindo pro time jogar, a gente vê o técnico que não tem parcial nenhuma de culpa sobre isso, que eu vou falar mais uma vez aqui, a culpa sempre foi da gestão, ou melhor dizendo, das gestões, o modelo associativo que o Vasco trabalha. Porque você vê Santos devendo, você vê Corinthians devendo, você vê o Internacional devendo pra cacete, você vê o Atlético Mineiro até ano passado afundado em dívidas, os caras conseguem contratar, os caras conseguem trazer jogadores de ponta, de linha, para poder combater um campeonato brasileiro que vai vir de times pica pra caramba, mas o Vasco não consegue fazer nada. Atuação covarde, medíocre. Dizer em rede social ou nas suas entrevistas dizendo que não vou passar do que foi me dado, 5 milhões, o pronto acabou. Tá cheio de dívida. Tá cheio de dívida como qualquer um clube. Não pode chegar e fazer a felicidade de um vascaíno que tem que ver o Felipe Coutinho jogando covardemente, o cara que tem boca, mas não fala. Ver um país se escondendo atrás de um zagueiro do Flamengo que sabe tratar muito bem a bola. Eu gosto desses jogadores. O problema é que não é compatível ao Vasco no momento que o Vasco se encontra. Entendeu? Então é mais fácil pegar esses 4 milhões redondando aí, entendeu? E se livrar desses jogadores que chegam num momento muito errado pro Vasco, a não ser aí fazer um merchandising, vender camisas e blá blá blá. E trazer os jogadores de qualidade que pode falar para eles, ó, entra e honra essa camisa. Assim como foi um Guia na Zona, cara, era vida. Assim como foi o Edmundo, assim como foi Romário. Não tem mais esses caras. Aí o presidente chega lá, conforme eu falei no vídeo passado, o Vasco só tem dinheiro para poder pagar até março. Qual é o jogador que vai vir para cá? Qual é os clubes que vai querer fazer venda pro Vasco? Se declarando derrota, e entra dentro de campo, o cara que está sendo cogitado em vir para o Vasco, se ele vê o jogo ontem, o primeiro tempo vai falar, pô, meu irmão, vou ligar aqui pro meu assessorista, eu vou ligar aqui pro meu empresário, ó, cancela isso aí, cara, eu vou jogar nesse time não. Porque eu ouvi uma coisa muito interessante, se você tirar a camisa do Vasco e colocar uma camisa, qualquer uma camisa de time de terceira, quarta divisão, a galera ia saber que aquilo ali era um time pequeno jogando contra o Flamengo, cara. Entende? E não é possível que Pedrinho, que saiu xingado pra caramba do Maracanã ontem, a galera na rampa lá gritando, não vou nem mencionar aqui que é um palavrão do caramba, que eu aqui já tô falando em pensamento, tá? Por mais que eu goste do presidente, por mais que eu goste da entidade, por mais que eu goste dele como jogador que ele foi, que representou muito essa camisa, não é possível que o cara não tá vendo isso, que não pode ultrapassar barreiras, porque o que eu mais vejo, muitos times ultrapassando barreiras que não pode e trazer um jogador de 4 milhões para poder jogar no time do Corinthians. Eu não consigo entender, times que não têm dinheiro conseguem fazer contratações, trazer jogadores de peso, de alta qualidade de performance, para jogar no seu time que está quebrado, meu irmão, mas o time continua lá. Mas o nosso é um enterro, porque o Santana não consegue fazer nada de uma contratação decente, e o Felipe muito menos, onde eles só agregam pessoas da própria família para poder estar trabalhando no São Januário. Arruma uma vaga para mim também trabalhar aí, pô. Arruma uma vaga para mim trabalhar aí também. Entendeu? E ver as coisas acontecendo lá dentro. Vai ser até bom que eu trago com mais propriedade aqui para o canal. Então, dando continuidade à linha pipa, né, uma expressão carioca nossa aqui,
É vergonhoso você ver 23 anos, um clube que se titula, é rotulizado como gigante, atuar como um time pequeno, medíocre, fraco, sem culhão, como falava assim o Vanderlei Luxemburgo, quando entrava no vestiário e quebrava o pau. Tá? Então eu espero que depois de ontem, dessa vergonha desse clássico, vocês botam a mão na consciência, porque a única coisa que vocês têm, que mantém o clube de regata Vasco da Gama, são a torcida. O que mantém esse clube, um clube ainda, tá? Porque vocês estão prestes a perder cada vez mais o amor dos seus torcedores, porque vocês são fracos, porque vocês não fazem nada. E levantam a pauta aqui, deixa seu comentário, e levantam a pauta. Tomara que o Grego, tá, o quanto antes, ele cumpre o Vasco, irmão. Porque já deu para perceber que dessa gestão, tá? Dessa gestão, desde o Roberto Dinamite, tá? Saiu o Roberto Dinamite, entrou o cara, tá entendendo? Que foi um dos maiores vascaínos, com todas as atrapalhadas que ele fez, mas foi o cara que vestia, honrava, tá entendendo? Que era o Eurico Miranda, entendeu? De lá pra cá, só bananada, meu irmão. Só calhorda. Só a galera, só pra poder roubar o clube de Vasco. Só pra poder tirar, esmiuçar e torcer. Campelo, Salgado, um dos piores presidentes que o Vasco teve. E agora Pedrinho com essa gestão de merda. Teve que ser xingado, tá? Porque não adianta nada fazer e falar o que falou. Que eu não posso fazer dívida. Vamos lá. Rodadas terminaram agora, tá? Do Campeonato Carioca. Vasco ainda se mantém, tá? Na quarta posição. E mais uma vez a rodada ajudando o Vasco, porque o Vasco não se ajuda, tá? O Vasco não se ajuda. Então, ó, teve Fluminense 2-0 em cima de Nova Iguaçu. E com saldo de gol no limite do que a gente precisava, porque Vasco tem um limite de gol de 3, Fluminense tinha de 1, tá? Se o Fluminense ganhasse por mais, ia para outro critério de desempate, senão o Vasco viria para quinto lugar. Então o Fluminense ganhou de 2-0 do Nova Iguaçu, Sampaio Correia e Volta Redonda. Foi Volta Redonda 3-1 em cima do Sampaio Correia, que foi ótimo, foi muito positivo para o Vasco, tá? Já que Volta Redonda já tirou a vaga de dos 4 grandes do Rio, tá? O Flamengo está com 20 pontos, tá? Volta Redonda já está com 20 pontos, então eles já estão garantidos, tem só 2 vagas, tá? Aonde vai estar jogando Maricá e Portuguesa, tá? Às 19 horas, agora, e lá no Luso Brasileiro às 19 horas, e ficar de olho nesse jogo, porque um empate interessa muito Vasco, ou uma vitória do Portuguesa, já que ela está com 7 pontos, beleza? Então ficou assim, ó, Flamengo 20 pontos, Volta Redonda 20 pontos, tá? Madureira 15 pontos, Vasco 14 pontos, o G4, tá? E o quinto lugar, o Botafogo perde uma posição, mas, né? Botafogo tá com 13 e entra o Fluminense no quinto lugar com 14 pontos, beleza? Galera, vamos falar aqui agora daquelas contratações que a gente vem mencionando toda a semana, e vamos lá, notícia boa, tá? Benjamin Garré, tá? Benjamin Garré não foi nem relacionado para estar jogando o seu time, que é o Kirill Sovetov da Rússia, tá? Essa semana agora que vai iniciar, ele vai estar chegando no Rio de Janeiro para estar fazendo seus exames físicos, tá? Passando no departamento médico e tá fazendo aquela rúbrica, assinatura e vestir a camisa do Vasco, que a gente fala, pô, agora é nosso, tá beleza? Mas entendendo que esse jogador passou por algumas lesões. Eu estou um tempão para poder falar sobre as lesões dele. Então vamos lá. Primeira lesão que ele teve foi 2018, desculpa. 2020 ele teve mais uma lesão, nada muito sério também. 2022 teve uma outra lesão de 10 dias aí que ficou fora de partida, não muito sério. 2023 mais uma lesão aí que ficou um mês
também muito sério, mas 2024 ele teve uma lesão, não uma lesão, mas teve 3 lesões, onde tirou ele basicamente de 3 a 4 meses, basicamente, tá, do seu campeonato. Mas um jogador que atua pelo ponta direita, vai estar dividindo ali e concorrendo ali, tá, a vaga ali do Adson, tá? Eles têm as mesmas características, joga muito bem, ele é um jogador muito agressivo, tá? Com a bola no pé, não é um jogador que joga muito para fundo, né, de área, mas busca muito o confronto, tá? Drible, gosta de driblar muito. Então, Benjamin Garré basicamente está fechado aí com o Vasco, 2,5 milhões já foi para a conta, né, do time russo, e vai ficar faltando 1,5 milhão e com direito de compra do jogador, beleza? Nada por empréstimo, o jogador vai ser nosso. Outro também que entrou no radar do Vasco, e o Vasco também está nas atrativas aí das negociações, é o Nuno Moreira, tá? Ele tá jogando num time bem conhecido nosso aí, que é o Casa Pia, né? Lembra? Marinax? Isso. Beleza? Já tá fazendo negociações aí, né? Vasco, Marinax, beleza. Casa Pia. Então ele tá jogando no futebol português. Esse jogador, Nuno Moreira, tem 14 partidas, aliás, em 14 partidas ele conseguiu dar ao seu time 14 gols, né, com participações em 23 partidas, tá? Um jogador de 25 anos, ele é um ponta esquerda, então ele viria para poder estar acionando a ponta esquerda, jogando ao lado ali do Pitão. Então teríamos Adson ou Benjamin Garré atuando na ponta direita, e a ponta esquerda estaria, no caso, o Vasco fechando o negócio com esse Nuno Moreira, tá, da Casa Pia, lado esquerdo junto com o Pitão. Detalhe, tá? Ele é um jogador formado no Manchester City, tá? E o Wesley Seedorf, né? E jogou muito na Huracan, tá? Outro jogador também que está bem especulado há muito tempo, que a gente está falando sobre ele desde janeiro, é o Lloyd Augusto, tá? Teve uma partida ontem, jogou, foi um dos melhores jogadores em campo, foi expulso, tomou 2 amarelos, e no SofaScore ele teve uma média de ponto, uma das maiores, tá? De todos os jogadores em campo, 7,7, tá ok? Aguardando aí para que também, né, os seus contratos aí chega a um combinado, né, um valor combinado entre as duas equipes aí, para ele estar chegando também no Vasco. Beleza, galera? Ó, essas são as informações, tá? Sem esquecer aqui de uma notícia, Fábio Carelli, ele dando a sua entrevista, deixando bem claro, ele ainda tem um percentual muito positivo com jogadores que Pedrinho, Santana e Felipe têm dado a ele, tá? Ontem ele botou uma equipe dentro de campo, e o que mais me chamou a atenção foi o segundo tempo, pelo que ele fez. Eu não sei a sua opinião, a minha, eu acredito muito, e depois que começar a entrar peças que ele precisa, e fora os que estão machucados e vão encorpar com o Vasco aí daqui por diante, esse time do Vasco vai melhorar sim. Eu acredito muito, tá, no técnico Fábio Carelli, e ele é muito sábio nas suas entrevistas. Ele foi perguntado ontem, e aí como será a sua forma de atuação, né, contra o time da Copa do Brasil, que vai ser, né, na terça-feira agora, né, vai ser o primeiro time que o Vasco vai estar pegando, União, né, na Copa do Brasil, e fazendo já planos com os jogadores que estão para chegar. Ele respondeu: eu acabei de sair de um jogo, não dá tempo de pensar em outro, vamos amanhã fazer uma reunião com o jogador antes de treinar, tem pouco tempo de treinar, e aí vamos começar a trabalhar em cima dos próximos adversários. Lembrando que o Vasco vai ter a última partida, tá, contra o Botafogo, e precisamos para se classificar, tá, para classificar no Campeonato Carioca. Eu te pergunto, ele é um cara que não sai falando asneiras, bobeiras para frente,
para poder estar colocando o meu no teu coração vascaíno, tá? Aquilo que é fora do normal, irmão. Ou seja, ele não é um cara que vai ficar colocando palavras doces na sua boca se não tiver certeza do material que ele tem para trabalhar. Só que ele também não pode chegar lá na sua entrevista e falar, todos os jogadores que tem aí não prestam, não quero, e eu queria muito ter essas ferramentas melhores, mas eu não posso ter. Ele não pode fazer isso. Então é um cara sábio, eu estou observando muito a forma dele atuar no Vasco, e pode ter certeza que ele vai dar alegria para nós. Só basta aí essa comitiva do Vasco aí dar peças melhores para ele trabalhar, beleza? Galera, olha só, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações sobre todos os vídeos que lançamos aqui. Muito obrigado, um bom final de domingo para você e até mais ver. Fui!